Olá pessoal, espero que estejam todos muito bem. Vamos dar sequência aqui à nossa aula de introdutória de rede de computadores, né? Aula passada nós falamos aí dos meios de transmissão de dados, guiados e não guiados, né? Destaque aí para par trançado, fibra ótica, parte de wireless, né? Ou seja, vamos dar sequência agora. A gente vai falar agora de hardware de redes, os equipamentos, os dispositivos, são vários, né? Mas vamos lá. Vamos falar dos principais. Existem muitos dispositivos aí que permitem conexão, né? Mas vamos falar dos principais dispositivos aí, né? Que compõem esse mundo aí da rede. Eu coloquei esse desenho aqui para a gente poder entender. E não tem muito dispositivo. Quando você fala em Rust, né? Um Rust é uma máquina, uma impressora, qualquer tipo de dispositivo que está aí usufruindo aí dessa estrutura toda de rede, né? E nós temos alguns equipamentos que são os dispositivos aí que permitem com que isso aconteça, né? Ah, Switches, roteadores, né? Repetidores, bridges, hubs, ou seja, toda essa gama de equipamentos aqui permite com que a gente consiga estabelecer uma LAN como tipo de rede, para a gente ter uma topologia estrela, certo? Para que a gente possa conectar os meios de transmissão, seja guiado ou não guiado. Então nós temos aí esse mundo de dispositivos. Nós vamos falar desses principais, né, que são os mais utilizados aí. Eles também pela placa de rede, né, que faz aí a interface aí, né, do PC com os dispositivos. E dentro da placa de rede, a gente tem os meios de transmissão, né? Pode ser uma fibra, pode ser o wireless, pode ser o par trançado. Aqui nós temos os três exemplos, né, mais utilizados, né? O cabo guiado, o meio guiado, par trançado, fibra e wireless. Você pode ter esses meios aqui. Então você tem esse equipamento aqui que permite você fazer conexão do seu PC. São as famosas NIC, Network Interface Card, né? Ok? Bom, primeiro equipamento aqui fora do PC do Rust, né? São os repetidores. Os repetidores de sinal hoje é muito comum até em residências a gente usar repetidor. Você pode ter repetidor de fibra também, de cabo ou de Wi-Fi. Também o pessoal chama de access point quando você coloca um, um repetidor de Wi-Fi na residência, por exemplo, né? Então esse equipamento também é um equipamento bastante comum no nosso dia a dia para amplificar o sinal, como o próprio nome diz, repetidor de sinal, tá? Ele vai amplificar, ele vai regenerar esse sinal para que ele fique, né, fortalecido e chegue, né, do outro lado onde você quer chegar, ok? Beleza, nós temos o famoso hubzinho aí, é, muito utilizado aí. Ainda temos hubs ativos em empresas, em residências, né? O hub é esse equipamento multiportas que a gente consegue fazer as conexões pelo cabo par trançado e tem portas também que a gente consegue conectar fibras, né? Tem hubs que permite a conexão de fibras e você concentra, por isso que chama hub, né? É um concentrador, né? Que permite você conectar vários hosts e distribuir esses dados. A gente chama isso de broadcast. O broadcast é quando a gente propaga um sinal para várias portas, né? Então, quando uma determinada porta está mandando uma informação para essa, por exemplo, todas recebem. O broadcast ela tem uma distribuição independente da porta. Chegou aqui e ele faz a distribuição para as outras portas. Isso acontece na camada física, tá? Então, na camada 2, que é a camada de enlace, no caso do modelo OSI, e na camada física, no caso do TCP/IP, dependendo da arquitetura. Bom, beleza, então você tem o hub como sendo o concentrador, você pode conectar hub a hub,
fazendo cascateamento ou empilhamento, tá? Você faz essas conexões de um hub com o outro para permitir com que essa máquina propague informação para essa. Aí a diferença é que o cascateamento ela não tem uma porta específica, então você pode colocar em qualquer porta. Já o empilhamento você consegue ter uma porta específica para fazer essas conexões, é um pouco mais inteligente. Bom, a evolução do hub é o switch. Observe que eu coloquei até a imagem igual aqui porque é igual. Fisicamente você vê assim, você não vai ver não vai ver diferença, né, em termos físicos, né? Também faz a concentração aí da distribuição das informações por meio das portas, né? Então você consegue conectar os dispositivos aqui nas portas, igual o hub. Só que ele tem uma diferença. Enquanto o hub faz um broadcast, né? Ou seja, chega uma informação nessa porta que todas recebem, o switch ele não faz isso. Ele faz controle de MAC address, que é o endereço físico da placa de rede. Então ele chega aqui, ele vai saber qual porta que essa informação vai estar sendo propagada. Então o hub ele é mais inteligente do que o switch. Desculpa, o switch ele é mais inteligente que o hub porque ele direciona as informações para qual porta que vai ser a responsável de receber aquela informação. Por isso que a gente fala que ele é inteligente. Ele é um ponto central igual o hub, porém controla aí quem vai receber aquele determinado pacote. A gente tem aqui a classificação como hubs não gerenciados ou gerenciados. A gente vai estar vendo aqui as arquiteturas de rede, que são as camadas, que são um modelo hierárquico, né? Os hubs não gerenciados trabalham na camada 2, que é a camada 2 no modelo OS, onde que eu controlo apenas o MAC address dos dispositivos. Já os gerenciados eu trabalho na camada 3, que é a camada de rede, que é onde que eu consigo ver os IPs, tá? Então existe esses tipos aqui, né, de hubs, não gerenciado e gerenciado. Com certeza os gerenciados permitem eu criar VLANs, eu consigo configurar ele de tal maneira que eu estabeleça caminhos diferentes da minha rede aqui. Então esse tipo de hub aqui é muito usado nas empresas, né, para controlar tráfego e tudo mais. Esse aqui já não tem tanto controle como este. Então tá aqui, ó, na camada 2, os switches não gerenciados, ok? Caminha por MAC address do destino dos dispositivos. Porém tem aí os hubs, os switches, eu tô com hub, né? Os switches gerenciados que trabalham na camada 3, que é a camada de rede, né? E aí sim ele trabalha como se fosse um roteador conectando redes diferentes. A gente chama isso de switches gerenciados. Então, quando for comprar um switch, você vai entender se existe switches não gerenciados e switches gerenciados. Camada 3, switches gerenciados. Camada 2, switches não gerenciados. Existe uma comparação, né, quando se fala de switch e roteador. O roteador é quando você consegue conectar duas redes diferentes, né? Então, quando você dentro de uma rede local você quer conectar duas redes com fragmentos diferentes, você usa um roteador. E o switch, né, ele faz na camada 2, se for não gerenciados, tá? Então tem essa diferença de conceito. Se for um switch gerenciado, ele faz o trabalho de roteador também, ok? Então, como eu falei, muito comum você falar roteadores, né? Eu tenho um roteador em casa. Por que você fala que você tem um roteador em casa? Porque você tem uma rede local, né, que é uma rede que propaga sinal dentro da sua residência, mas você conecta na internet também, que é um outro tipo de rede. Então você tem um roteador em casa para fazer conexões de redes diferentes. Por quê? Porque quando você conecta na internet, você está com um IP diferente. Na sua rede local, você tem os IPs que são representados aí nas redes locais, que nós vamos aprender as classes, classe A, classe B, classe C, enfim. Então, quando você faz conexões em redes diferentes, com IPs diferentes ou com protocolos diferentes,
é necessário ter um equipamento do tipo roteador. Então o roteador é muito comum residencial, como esse modelo, mas nas empresas também, quando usa, principalmente as telecoms, usam protocolos diferentes, usam roteadores específicos aí para fazer essas conexões aí, essa malha de conexões, né? Ok, tem as bridges, que são as famosas pontes, né? Quando você quer conectar uma rede com outra, mas aí o segmento é a mesma, e aí você usa uma ponte, que a gente chama que é as famosas bridges, né? A gente faz isso tanto por meio guiado, como aqui eu coloquei do meio guiado, mas tem do modelo Wi-Fi. As bridges também trabalham na camada 2 do modelo OSI, que a gente vai ver daqui a pouco nas partes de arquitetura. Bom, esses são os principais dispositivos utilizados aí para a gente manter as redes de computadores comunicando. Um abraço!